E a gente já volta falando com ele, Gabriel Azevedo, participando com a gente aqui, também em isolamento remotamente, utilizando da tecnologia, mas sempre presente. Bom dia para você, Gabriel. Bom dia, Central. Um prazer falar com vocês. Bom dia, meu amigo Paulo Leite, também de casa. Gabriel Azevedo aí, quem tá na live vendo um look diferente de Gabriel. Gabriel tá parecendo a Ripley. Você lembra de Missão Alien? Alien, o oitavo passageiro? Tá parecendo a Ripley. Eu resolvi raspar tudo aqui. Raspei a cabeça, raspei a barba, porque fica mais prático assim em casa. E Gabriel, também eu acho que para quando usar a máscara, eu tô doido para sair. Quem tá acompanhando aí na live tá vendo que eu tô aqui no meu apartamento no centro de Belo Horizonte. Aqui na minha janela eu vejo a Caiaca, vejo a Praça 7, a Igreja São José, que hoje finalmente voltou a ter os seus sinos fazendo barulho aqui, que eu tava com saudade. E tô, claro, com a camisa do Galo, em homenagem ao nosso Clube Atlético Mineiro, que hoje comemora o seu aniversário. Ô, Gabriel, começar a nossa conversa de hoje conversando um pouco sobre aquilo que já falamos aqui no nosso WhatsApp, na conversa da manhã, da necessidade de permanecer em casa, né? Não há como se relaxar agora. A gente sabe que haverá um lockdown controlado, que é inteligente o lockdown controlado, mas no primeiro momento esse lockdown é necessário para que a gente tenha a prevenção do início dos casos de contágio, não é isso? O Paulo Leite, eu acredito que até se apresentar um plano claro do que todo mundo deve ser feito, enquanto algumas pessoas ainda batem cabeça, a única coisa que as pessoas devem fazer nesse momento é permanecer em suas residências. Eu já contei na semana passada o meu caso, eu estava completamente assintomático, fiz um exame no sábado, dia 14, por precaução, porque tinha trazido meu pai aqui para o meu apartamento para se isolar comigo, e no dia 17 fui completamente surpreendido com um teste positivo. Eu não sentia nada, e 2 dias depois, no dia 19, eu comecei com uma tosse terrível, uma febre que chegou a 41 graus na sexta e no sábado, e só nessa segunda-feira tudo começou a diminuir. A tosse começou a diminuir, eu estou me sentindo melhor, mas quem afirma que isso é uma gripezinha realmente não sabe do que está falando. Eu conversei com muita gente infectada nesse período, muita gente entrou em contato comigo pelo Instagram, pelo Twitter, chorando, muito triste, muita gente está se descobrindo infectada e, no mínimo, a gente tem que ter solidariedade com essas pessoas. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a relação dos estados, Gabriel. A gente tem aí uma relação dos estados que ainda é uma relação tênue. Nós não entendemos direito a força e a distribuição da federação. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos essa distribuição mais clara, o que dá uma noção mais exata de poderes. E agora a gente volta então à conversa com o professor de direito, com o jornalista, com o advogado Gabriel Azevedo. Como é que é essa história da relação federativa no Brasil, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos e com outros países? Perfeitamente, Paulo. Um pequeno momento de teoria geral do Estado. Pessoal, no século XVIII, os Estados Unidos da América deixaram de ser colônias, 13 colônias da Inglaterra. Num primeiro momento, eles se configuraram como uma confederação. O que é isso? Cada uma das 13 colônias se tornou um Estado independente. Eram unidos, por isso Estados Unidos da América, mas não eram um Estado só. Não eram, no linguajar coloquial, popular, um país só. Foi só posteriormente, Paulo Leite, que eles inventaram essa nova forma de Estado chamada federação. Ou seja, se preserva as autonomias locais, as autonomias políticas, administrativas, legislativas de cada unidade federativa e se cria a União, ou seja, o poder central. Tanto que os Estados Unidos da América chegaram a construir uma capital para isso, em 1800, que é a capital Washington, Distrito de Colômbia. Muito bem. Os Estados Unidos inventaram a federação no século XVIII e o Brasil ainda era uma colônia. Em 1808, vocês se lembram, os portugueses vieram para cá e criaram um império. Esse império durou de 1822, com a proclamação da independência, até 1889, com a proclamação da República. Quando nós nos tornamos uma república, Paulo Leite, a gente decidiu, pela Constituição de 1891, criar uma federação aqui também. Ou seja, passaríamos a ter um presidente da República e teríamos governadores que cuidariam das localidades, ou seja, dos estados federados. Ocorre que, ao contrário dos Estados Unidos da América, a gente concentrou sempre muito poder na União. Na República Velha,
havia concentração de poder no Rio de Janeiro, com os presidentes. Depois de 1930, houve o golpe e o Getúlio também concentrou poder, sobretudo no Estado Novo, a partir de 1937 até 1945, quando até as bandeiras estaduais foram proibidas e você só podia ter a bandeira do Brasil. Em seguida veio o período da República Populista, Democracia Populista, de 1946 a 64. Também os estados foram muito fracos. Na ditadura, então, de 64 a 85, muita fraqueza nos estados e muita força no governo federal, na presidência da República. A Constituição de 88, Paulo, tentou minimizar isso, mas ainda hoje se concentra muito dinheiro em Brasília, pouco recurso nos estados e muito poder na presidência da República. E aí, dessa forma, diante do momento de crise que nós estamos vivendo, em que governadores e prefeitos por todo o Brasil têm se esforçado dentro das suas competências, a gente nota que essa concentração de poder, que sempre foi complicada por várias outras razões, chegou a um pico de crise como eu nunca vi na nova República desde 1988. Agora, você comparando o que acontece no Brasil, comparando com o que acontece nos Estados Unidos, uma fraqueza dos estados pode indicar uma dificuldade para tomar decisões, por exemplo, como no caso das pandemias ou dessa pandemia, outras questões que poderão surgir que necessitarão de ações imediatas nos estados. Ô Paulo, essa não é uma novidade para os nossos habitantes. Quem está me vendo aí na live, vê aqui na janela Belo Horizonte. Logo ali abaixo está a Praça da Estação. E há anos a gente sofre com o metrô, porque o metrô não avança. E muita gente cobra: prefeito, cadê o metrô? Governador, cadê o metrô? E essas pessoas sempre precisam entender a federação para notar que o metrô é responsabilidade da CBTU, subordinada ao Ministério do Governo Federal. E aí, nós aqui que trabalhamos, você sabe que além de vereador, eu sou professor, advogado, tenho empresa, gero também impostos para as pessoas. Nós que trabalhamos, vemos esses impostos saírem de Belo Horizonte, saírem de Minas Gerais e ir para Brasília. E eles não voltam. Eu posso falar do metrô, mas posso falar também do anel rodoviário, que na semana passada, com mais um acidente, ceifou vidas, e os recursos para resolver o anel rodoviário não vêm. Posso falar das nossas estradas federais, que são uma tragédia. Posso falar de muita coisa que depende profundamente do governo federal. Nos Estados Unidos da América não é assim. Por quê? Porque os estados ou unidades federadas têm muita autonomia, têm muita força política, têm capacidade legislativa. Por exemplo, lá nos estados, a questão de descriminalização de droga é de cada estado. A questão de união homossexual afetiva é de cada estado. A questão de pena de morte é uma questão de cada estado, entre várias outras coisas. Aqui no Brasil, você não tem isso. O Código Penal vem de Brasília, o Código de Trânsito vem de Brasília, tudo vem de Brasília. E numa hora que a gente vive como essa, em que a crise está aqui nas ruas, está perto das pessoas, faz o prefeito sofrer, o prefeito Alexandre Calil, faz o governador Romeu Zema sofrer. E eles ficam, enquanto estão aqui dizendo para as pessoas ficarem em casa, vem o presidente da República Federativa do Brasil falar para as pessoas saírem de casa. Ou seja, nunca na nova República a federação teve em tamanho momento de crise e descompasso. Ô, Gabriel, você falou nessa questão aí também, né, dos estados e da situação que a gente vive, que é específica para cada cidade, para cada região, para cada estado. E acabou de sair um balanço agora da Secretaria de Estado de Saúde sobre Minas Gerais. O João vai trazer os números só para a gente atualizar a conversa aqui. Exatamente, Carol. São 14 mil, subiu para 14.227 casos suspeitos e o número de confirmados chegou a 133. Belo Horizonte continua sendo a cidade com o maior número de casos, com 90 no total. E eu quero acrescentar o seguinte: há muitas pessoas que estão conversando comigo pelo Instagram, pelo Twitter, visivelmente com sintomas, infectadas, mas lamentavelmente não conseguem mais fazer o exame. E há outras pessoas, eu insisto nesse alerta, que não sentem nada, que estão assintomáticas, assim como eu estava até eu descobrir, e que podem estar transmitindo esse vírus. Por isso, é muito importante que as pessoas fiquem em casa. Ontem, Gabriel, conversando com um infectologista, um dos membros da Sociedade Brasileira de Infectologia,
um amigo que me passou o telefone dele, ele me disse que o caminho agora, o melhor caminho agora a adotar-se, seria a difusão dos testes. Um número maior de testes sendo executados, para que com um número maior de testes executados, nós tivéssemos um controle dos infectados e não infectados, para trabalhar com essa proporção e até para tomar decisões do lockdown controlado, porque ninguém pode imaginar que nós vamos ficar 90 dias em casa, 120 dias em casa, é uma loucura, né? Mas para tomar as decisões do lockdown controlado, é necessário que a gente teste o maior número de pessoas. Paulo, desde o início dessa crise, nós temos conversado muito, ainda na semana retrasada, eu mesmo te falei, Paulo, estou colocando toda a equipe do meu gabinete, no dia 12 de março, eu estava fazendo aniversário, em casa, e eu vou me testar no sábado. Você ainda me perguntou, mas você sente algo? Eu falei, não. Mas os lugares que estão vencendo essa crise, estão vencendo esse vírus, partem de 2 pressupostos: isolamento social e muito teste. E se eu não tivesse me testado naquele sábado, dia 14, Paulo, eu trouxe meu pai para ficar em casa comigo. Você imagina, ele tem 79 anos e eu poderia ter contaminado uma pessoa que eu amo. E, aliás, eu acho que quando o meu caso foi divulgado na terça-feira, naquele dia 17, muita gente tomou um susto. Você sabe que eu fui xingado por algumas pessoas e já disse que relevo isso, porque nesse momento todo mundo tem que ser solidário e entender que ninguém quer transmitir esse vírus, mas eu acho que eu acabei dando um susto na cidade, como quem diz, olha, já está aqui, não é só de quem viajou, há uma contaminação comunitária. Então eu acho que o governo tem que incentivar agora os testes, e muitos testes, para as pessoas entenderem se estão contaminadas ou não, e isso tende a avançar com isolamento social. Perfeito, é isso mesmo, e a gente pondera sempre, e até essa discussão que a gente tem agora aqui, estamos tendo com o Gabriel Azevedo falando sobre a necessidade de uma discussão mais ampla do Pacto Federativo, quem sabe com essa dificuldade que estamos passando agora, com os governos do estado tendo dificuldades para tomar decisão, com os prefeitos tendo dificuldades para tomar as decisões, nós tenhamos depois disso uma discussão clara, ampla, sobre a nova determinação de um pacto federativo, com o poder de Brasília respeitado, mas diminuído, para que não tenhamos tanta interferência do Estado, esse Estado que pretende ser autocrático e monocrático, e ele diminua um pouco a sua interferência direta nas nossas vidas. Ô Paulo Leite, eu quero acrescentar algumas coisas. Em primeiro lugar, as pessoas conhecem meu posicionamento em relação ao presidente, e eu não quero politizar a questão agora. Eu acho que a prioridade única é salvar vidas. Então, por isso, fiquem em casa e ignorem completamente a fala de Jair Bolsonaro ontem. Eu sei que há uma preocupação com a economia, mas hoje quem anda fazendo cálculo econômico e diz que algumas pessoas podem morrer para o Brasil se salvar, talvez não considerem-se entre essas pessoas que vão morrer. Ontem mesmo, um integrante do Fundo Monetário Internacional de 28 anos de idade, que uma semana antes disse que não poderia se fechar tudo porque as pessoas, enfim, iam enfrentar problemas, veio a óbito, Paulo Leite. 28 anos por conta do coronavírus. Então, nesse momento, sejam muito cuidadosos com o que vocês estão dizendo, pelo menos por solidariedade. Eu acredito que também, no sentido da federação, Paulo, é urgente que o Congresso Nacional, ou seja, que a Câmara e o Senado, votem a um procedimento de redução de remuneração dos servidores públicos. Paulo, eu vou ser impactado com essa crise no sentido privado. Eu e meu amigo Leonardo Paixão, você sabe, estávamos para abrir um bar aqui na cidade, investir ali, e não vou desistir de abrir esse bar quando isso tudo passar. Nós vamos prevalecer como Belo Horizonte, vamos voltar a estar na rua, bebendo de maneira alegre, nos reunindo de maneira alegre. Há pessoas que vão passar por dificuldades nisso tudo. Eu também participo de uma empresa, você sabe, que reúne mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Eu dou aulas como professor e eu sei que eu vou sofrer na vida privada. Portanto, na vida pública, como vereador, eu sei que o corte também deverá acontecer comigo, com deputados estaduais, deputados federais. Portanto, nesse momento, é fundamental que Brasília dê o caminho. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara, e o presidente senador Davi Alcolumbre, senador Antônio Anastasia, que tem conduzido isso com muita serenidade como vice-presidente do Senado, eles precisam votar com urgência uma redução dos subsídios das pessoas que estão na carreira pública. Eu já digo isso, já conversei com a presidente Nelly Aquino, uma grande amiga, uma mulher forte nesse momento. Nós já estamos discutindo
a redução não apenas do subsídio dos vereadores, como dos servidores da Câmara, partindo de quem ganha mais para quem ganha menos, porque neste momento o sacrifício tem que ser de todos. E nós temos que começar dando o exemplo. Nós estamos quebrando a cabeça, Paulo, porque o regimento interno tem uma série de coisas que exigem que a gente vote da Câmara. Então nós estamos tentando mudar o regimento para que a gente vote de maneira isolada e comece a fazer medidas que precisam ser tomadas aqui para que todo mundo faça a sua parte de sacrifício nessa hora. É isso aí, que façamos os nossos sacrifícios. Ontem eu conversava com o Diogo Gonçalves, que fala sobre o dinheiro, as finanças aqui no nosso Central 98, e conversava com ele fora do ar, e falando com ele que a minha vida está replanilhada. Eu estou diminuindo gastos drasticamente porque sei que terei redução nos meus ganhos. Então isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Nesse momento todo mundo tem que se adaptar. E aí, mais uma vez, você que está aí dizendo que não dá para parar de trabalhar, reorganize-se, porque a gente tem que se reorganizar mesmo. Eu sei, é difícil, às vezes um corte dói muito, uma decisão de diminuir gastos, ritmo de vida, forma de vida, dói muito, mas é melhor a gente agora ter uma atitude que seja inteligente para preservar depois a nossa capacidade de estarmos novamente na economia, porque eu ouvi uma ponderação feita por alguém que eu não tenho muita admiração, não, que é o governador de São Paulo, João Dória. Eu não morro de amores, não, já falo isso claramente. Mas que tem feito um trabalho muito digno de elogio nesse momento. Muito digno de elogios. E o governador de São Paulo tem uma frase dele que é lapidar. Se nós pensarmos agora só em cuidar da economia, nós poderemos ter o risco de não ter pessoas ativas dentro da economia daqui a um tempo. É só para a gente pensar. E outra coisa, Paulo Leite, a economia pode realmente ter um baque grande, como já houve na história. Quem nos escuta, talvez seja um tema interessante para a aula da semana que vem, para a nossa conversa aqui, a crise de 1929, que é o comparativo na história que eu encontro. Mas a economia, por mais que se sofra, ela vai recuperar, porque o Brasil é uma grande nação. O que não se recupera é vida. O que não se recupera é vida. E não dá nesse momento para fazer um cálculo mortífero, imaginando que vai morrer um ou vai morrer outro. Eu estou muito preocupado, quero fazer aqui também, Paulo Leite, um elogio à secretária de Assistência Social, Cidadania e Segurança Alimentar, Maíra Colares. Ontem nós conversamos o dia inteiro, há muitos amigos meus empresários e outras pessoas que podem doar nesse momento, diante de um quadro em que há gente que não pode. Estou repetindo, eu estou aqui de olho na cidade, tenho trabalhado, visto Belo Horizonte na minha janela. Há pessoas em situação de rua, há pessoas que não têm condições, e ontem se criou uma grande corrente de cestas básicas para distribuir para todo mundo, e nós estamos, portanto, unindo o trabalho pelo bem. Os vereadores, a prefeitura, toda a minha força e solidariedade ao prefeito Alexandre Calil, que inclusive completa o seu aniversário hoje junto com a Clube Atlético Mineiro. Parabéns pela postura serena que ele está tendo nesse momento da condução de crise. Ontem, enquanto o presidente falava para as pessoas saírem de casa, ele, do seu Twitter, exclamava para todo mundo ficar em casa, está agindo com responsabilidade. A prefeitura fez um verdadeiro aparato de guerra na porta das UPAs, tem informado tudo com muita atenção. E tem gente, Paulo, eu vejo aqui da minha janela o sistema de limpeza urbana, as formiguinhas, as pessoas que recolhem nosso lixo, a guarda municipal, muitos médicos, tem muita gente ficando na rua por nossa causa. Nós temos que ficar em casa por causa dessas pessoas. Fica aí a reflexão de Gabriel Azevedo, né, falando com a gente sobre a situação da pandemia, o comportamento da federação num caso como esse. Gabriel, que vai estar de volta na próxima quarta-feira, sempre participando com a gente aqui, nosso colunista do Central 98. Gabriel, muito obrigada pela participação, viu? Vamos, na quarta-feira que vem, falar da crise de 1929, que derrubou e quebrou a Bolsa de Nova York, teve efeitos no Brasil e gerou lideranças políticas como a de Franklin Delano Roosevelt, que com seu New Deal conseguiu colocar os Estados Unidos de pé e que gerou também efeitos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O mundo já passou por várias crises e nós vamos passar por essa também. Vamos prevalecer. Vamos, com certeza, vamos passar por isso, cada um fazendo sua parte, cada um aí aderindo a essa corrente do bem, fica tudo muito mais fácil. Central 98 vai para um rápido intervalo, mas por aqui a gente hoje ainda conversa com uma nutricionista para falar sobre a nutrição em tempos de Carol, quarentena. Um último recado, desculpa, que eu estou vendo meu amigo Paulo Leite com a camisa do Galo, eu também estou com a camisa do Galo.
Muito em breve nós vamos estar gritando Galo de novo no estádio. E hoje, aniversário do Clube Atlético Mineiro, às 8h13 da noite, nós atleticanos vamos na janela cantar o hino, tá, do nosso time. E me desculpem quem acha isso pouco. Os italianos estão se reforçando e estão criando vida, se encontrando na janela. Eu aqui, tenho muitos vizinhos que convivem comigo em janelas de prédio, a gente tem conversado, e às 8h13 hoje da noite nós vamos cantar o hino do Galo. E eu desejo que também os cruzeirenses se unam, os americanos se unem. Agora não tem adversário, está todo mundo junto, jogando junto.